Oi, gente, eu vou fazer um balanço aqui do primeiro ano do governo Bolsonaro. Na verdade, eu vou ler inicialmente uma coluna do Pablo Orelhado, um professor de filosofia da USP, que fez um balanço que eu gostei bastante. Eu vou comentar e acrescentar alguns detalhes que eu acho que ele não abordou na coluna dele. E queria dizer para vocês também que eu e Débora ontem fizemos uma retrospectiva de 2019 do ponto de vista político, não é? Além de comentar várias coisas pessoais, e a gente fez uma conversa bem leve com vocês. Inicialmente tivemos problemas técnicos com som, mas depois ficou tudo ok e vocês podem assistir, já está no canal, essa retrospectiva de 2019. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, num comentário fixado. Vamos direto para a coluna do Pablo Hortelhado, né? Hortelado, não sei. Ele é professor do curso de Gestões de Políticas Públicas da USP e é doutor em Filosofia. E eu gostei muito da coluna dele, ela é bem sintética, curtinha, eu vou ler e fazer comentários, né? Ele intitula ainda faltam 3 anos do governo Bolsonaro, né? No primeiro ano, o governo comprometeu a autonomia de instituições como Polícia Federal, universidades, Ancine e institutos ambientais. Chegamos ao fim do primeiro ano do governo Bolsonaro. Quão perto estivemos de um governo propriamente iliberal? Se olharmos para as relações entre os poderes, notamos que o sistema de contrapesos funcionou razoavelmente. Mas quando olhamos para a autonomia de instituições subordinadas ao executivo, o quadro é preocupante. O diagnóstico dele, e por isso que eu escolhi a coluna dele da Folha de São Paulo, eu acho o diagnóstico dele muito correto, né? Concordo basicamente com o que ele falou aqui. O Congresso, aliás, eu digo isso na live de ontem. O Congresso segurou e impediu os aspectos mais excludentes de licitude, as coisas mais absurdas. O Congresso segurou, menos algumas coisas absurdas da reforma da Previdência. Mas as coisas mais absurdas do ponto de vista do autoritarismo e enfim, do caminho do Brasil para um Estado cada vez mais autoritário, o Congresso deu uma segurada. Mas o Executivo teve atitudes muito complicadas em relação às instituições subordinadas a ele. Exatamente o que o Pablo falou aqui, né? Embora não tenha agido muito proativamente, eu voltei à leitura da coluna. Embora não tenha agido muito proativamente, o STF pôde corrigir medidas de Bolsonaro, como quando manteve a demarcação de terras indígenas com a FUNAI, quando reverteu a extinção dos conselhos participativos e quando determinou que as empresas voltassem a publicar balanços nos jornais. Perfeito. Realmente o STF teve esse papel importante nesses casos. No Legislativo, vimos um Congresso independente derrubando metade das medidas provisórias apresentadas por Bolsonaro. Para efeito de comparação, Temer e Dilma no primeiro ano tiveram 30% e 20% das medidas provisórias derrubadas, ou seja, as tentativas mais autoritárias do Bolsonaro foram derrubadas pelo Congresso, né? Embora o Congresso esteja alinhado com a agenda de reformas econômicas do governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, retirou da pauta todas as propostas relativas à agenda de costumes. Além disso, a Câmara impôs mudanças expressivas à reforma da Previdência, principal iniciativa legislativa do governo. Tudo que ele disse aqui está correto. Realmente a gente viu uma ausência da agenda de costumes no Congresso. O Rodrigo Maia não deu muito espaço para isso. Como eu disse, ele faz parte de uma direita liberal com a qual eu não concordo do ponto de vista econômico, mas que não está alinhada ao pensamento mais reacionário, mais populista, mais autoritário do Bolsonaro, embora eu ache que ele e outras pessoas como ele são passíveis de, em determinadas circunstâncias, capitular, ou seja, ceder e não resistir a um avanço do autoritarismo. Se ele estiver muito empoderado, eles são capazes de resistir no contexto atual, defender a democracia procedimental, a democracia elitista, oligárquica que nós temos, nunca uma democracia popular do tipo que eu defendo, por exemplo, né? Mas enfim, voltando ao texto, ele diz, o Pablo Hortelada, né? Porém, em órgãos subordinados ao Executivo, como a Polícia Federal, as universidades, a Ancine e as entidades ambientais, a degradação institucional foi notável. Perfeito, a avaliação, né? Em agosto, Bolsonaro tentou interferir na designação do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Como a interferência tinha motivação duvidosa e incidia sobre a área sensível à sua base de apoio, Bolsonaro acabou recuando.
Outras áreas não tiveram a mesma sorte. Essa foi uma atitude, assim, absurda, né? Completamente absurda, né? Na cultura, Bolsonaro defendeu que a Ancine tivesse um filtro e em seguida suspendeu o edital para filmes LGBT com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Na educação, o presidente desrespeitou a ordem da lista tríplice em 43% das nomeações de reitores de universidades, dando posse a candidatos menos votados pela comunidade acadêmica. A decisão contrariou prática de 15 anos de indicar o mais votado. Olha, essa coisa da educação me incomoda muito, muito mesmo. E eu vou explicar para vocês. Eu sou uma pessoa absolutamente vinculada à Universidade Federal da Bahia. Eu fiz a minha graduação lá, em História, licenciatura e bacharelado, fiz minha iniciação científica lá na Universidade Federal da Bahia, fiz o meu mestrado na Universidade Federal da Bahia pesquisando História Política, fiz o meu doutorado pesquisando História Política da Saúde, meu doutorado em Saúde Pública, eu posso dizer que sou doutor, e estou agora no pós-doutorado, fui 2 vezes professor substituto da Universidade Federal da Bahia, então eu tenho uma vida, 19 anos da minha vida praticamente, dedicados à Universidade Federal da Bahia. E uma das coisas que a gente sempre defende, sempre gostou nas universidades federais já há muito tempo, é a ideia de você respeitar a comunidade acadêmica e a democracia. Bolsonaro, com essa atitude, ele nunca se mostrou um democrata, com os elogios dele à ditadura militar, à Ustra e tudo mais, mas esse foi apenas mais um exemplo de atitudes contrárias à democracia, absurdas, e que eu espero que no futuro o presidente não tenha mais esse poder. Que o mais votado dentro da universidade seja alçado à reitoria de forma autônoma. Eu acho que o futuro das universidades federais e universidades estaduais tem que ser uma reitoria que não esteja subordinada à chancela do presidente da República. Eu acho que nós temos que mover nessa direção, né? E ir nessa direção. Vamos voltar ao artigo. No meio ambiente, o estrago foi grande. Bolsonaro mudou todo o comando do ICMBio e do IBAMA, alterou a composição do CONAMA e inviabilizou o Fundo Amazônia. Após Bolsonaro ser multado por pesca ilegal em Angra dos Reis, o IBAMA anulou a multa, exonerou o servidor que fez a autuação e estuda mudar o estatuto da reserva. Eu não tenho nem o que dizer diante de uma atitude como essa, né? O servidor que multou Bolsonaro ter sido demitido, isso é um crime. É um crime. É uma coisa assim, é inacreditável que isso tenha acontecido. Não é inacreditável. O mais triste é que dá para acreditar que isso aconteceu. Porque aconteceu e não surpreende tanto, mas é absolutamente revoltante. Absolutamente revoltante. Para não falar, e ele não cita a questão do IDEP, não é? Desmatamento da Amazônia e tudo mais. Enfim, ele não cita várias coisas. Quando ele diz, e eu vou voltar a mudanças expressivas na reforma da Previdência, embora tenham acontecido mudanças expressivas, a reforma da Previdência ainda acabou com a Previdência, a aposentadoria dos mais pobres, coisa que eu explico também na retrospectiva de 2019 que eu fiz com Débora, minha esposa, ontem. Então, assim, é verdade que houveram mudanças significativas, mas é verdade também que a reforma da Previdência ainda foi uma das maiores violências recentes à classe trabalhadora, né? E vocês veem que eu estou lendo, por isso que eu tenho que olhar para baixo para poder ler, mas eu também estou fazendo comentários sobre essa coluna. Espero que vocês percebam quando é que eu estou lendo e quando é que eu estou fazendo comentários. Quando eu leio, eu olho para baixo, quando eu estou fazendo comentário, eu estou olhando diretamente para vocês, né? Algumas pessoas comentaram para eu olhar diretamente para a câmera, mas quando eu estou lendo, eu tenho que olhar para baixo, né? E eu quero ler essas matérias porque eu acho que elas muito interessantes, né? Então ele conclui a coluna dele, o Pablo, dizendo: o fenômeno contemporâneo das democracias iliberais não se caracteriza por uma mudança brusca de regime, mas por uma corrosão institucional progressiva. Sobrevivemos ao primeiro ano de governo. Ainda faltam 3. E eu acho que a fala dele é muito adequada nesse sentido, né? Ainda temos 3 anos de ataques às instituições, ainda temos 3 anos
de dificuldades com reformas que vão vir aí, que provavelmente vão favorecer as grandes corporações empresariais, que vão favorecer os super ricos. Não é? Nós já temos um país que tem um sistema tributário e um sistema previdenciário. Assim, os nossos sistemas, os nossos grandes sistemas, são sistemas de concentração de riqueza, são sistemas que favorecem não só os indivíduos mais ricos, mas favorecem as grandes corporações mais ricas. E a esquerda precisa construir uma agenda para mostrar para as pessoas que a carga tem que ser colocada sobre as grandes corporações mais ricas, o lucro delas, sobre as pessoas mais ricas, e nós temos que tirar o peso dos pequenos e médios empreendimentos, da classe média, da classe trabalhadora, dos mais pobres, para desenvolver esse país. Eu acho que 2020 é um ano importante, porque vamos ter eleições municipais, e eu acho que é o momento da esquerda e do setor progressista ter uma proposta, uma agenda mínima clara, e eu aqui no canal vou fazer o que eu tiver ao meu alcance para poder contribuir nessa direção em conversas com vários políticos e com iniciativas que eu vou detalhar mais num vídeo que eu ainda vou fazer no dia de hoje. Espero que vocês assistam e assistam também a nossa retrospectiva. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Desejo a todos vocês um feliz 2020. É difícil do ponto de vista político, mas eu costumo dizer que com a dificuldade, com as coisas ruins que estão acontecendo, o único caminho que nós temos é a da resistência, da luta, da militância. E quando você faz sua parte, quando você faz coisas pequenas, divulga o canal, dá um like, se inscreve, não só o meu, como outros canais progressistas, quando você conversa com o vizinho, quando você fala com um amigo, quando você divulga o material, quando você melhora e refina seus argumentos e usa isso na internet, nas redes sociais, no dia a dia, você está fazendo sua parte, você está contribuindo para construir um Brasil melhor. E nós precisamos de milhares de pessoas fazendo isso, de milhões de pessoas fazendo isso. Eu sei que algumas pessoas queriam que meu canal já tivesse muito maior. Eu recebi um e-mail recentemente de uma pessoa dizendo assim: poxa, que pena que seu canal não tem mais de 100 mil inscritos. Olha, gente, para quem tem um canal apenas há 1 ano e 5, 6 meses, ter chegado, como nós estamos perto de chegar, a 57 mil inscritos, eu acho que já foi uma grande vitória. E quero dizer para vocês que 2020 vai ser um ano ainda melhor para a gente no canal, e vai ser um ano de mais luta, de mais fortalecimento de nós todos na direção de um Brasil mais justo. Eu acredito muito que com a militância e com a luta de todos nós, unidos, não isolados, nós podemos fazer a nossa parte nessa direção. E quando a gente faz a nossa parte nessa direção, a gente se sente um pouco melhor, a gente se sente mais empoderado, a gente se sente em mais condições de continuar lutando e não deixar que o marasmo tome conta da gente. E com essa mensagem de otimismo, de possibilidade, que eu quero deixar vocês nesse vídeo, que volto ainda num próximo vídeo, ainda hoje, falando do futuro do canal e de ideias aí para o canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.